Olá! Tudo bem com vocês? Muito bem! Então, simbora, vamos aí para mais uma aula de língua portuguesa. Comigo, professora Pura Moreno. E eu já te pergunto, como é que você tá? Tá tudo certo? Aí acompanhou, fez o registro, já entendeu como vai acontecer terceirão mediação? Beleza, então esse é o nosso combinado, beleza? Então vamos embora porque a gente já vai iniciar aqui a nossa aula 2.1 e eu quero que você lembre que é apenas uma revisão geral. Olha, beleza, então vamos lá, nós temos um pré-requisito nesta aula, ok? E seria a leitura, né, de um texto que traz aí conceitos, exemplos sobre a linguagem, a língua, a fala e o discurso, certo? Então, eu espero que você tenha feito essa leitura tranquila, né, aí. Então, vamos embora. Quem não fez, dá tempo de fazer, mas o importante é você fazer a leitura para daí você acompanhar direitinho a aula, beleza? Então, agora sim, nós temos aí a nossa aula 2.1, nivelamento, comunicação e linguagem. O que é que nós vamos ver nesta aula? Língua, linguagem e fala, né? Vamos aqui, qual a cor que o nosso estudante aí da escola Dona Bentes vai determinar? Eu já sei que é o vermelho, então vamos lá. Língua, linguagem e fala. Também vamos ver os elementos da comunicação e, claro, tratar das funções da linguagem, beleza? E assim nós vamos lá, vamos embora, porque nós temos aí duas habilidades. Essa revisão aqui vai trabalhar com você duas habilidades. Ao final, você terá que perceber a língua como variável no tempo e no espaço, identificando, olha só, identificando as variedades linguísticas e os diferentes modos de falar e escrever. Tá? Aí nós vamos ver isso tudo no contexto com exemplos. A segunda habilidade é localizar e relacionar informações em textos, identificando os elementos composicionais e reconhecendo, interpretando e sabendo mobilizar os diferentes recursos de argumentação. Beleza? Então, assim, essas duas habilidades, elas aí trabalham, né, toda essa questão envolvendo a sua compreensão. E aí nós vamos ver esse conteúdo numa forma contextualizada com vários gêneros textuais. Beleza? Muito bem. Então, feito isso, nós vamos para onde agora? É o nosso momento e eu convido você. Vamos lá. Você aí que já está preparado, né, para assistir essa aula. Epa! Tô ouvindo, quem tá aí no fundo não. Gente, vamos lá, é o momento da leitura, tá? Então vamos juntos fazer essa mega leitura coletiva. Vamos junto então, porque nós temos agora um texto bacana e aí eu te convido para fazer essa leitura. Atenção, olha só. O tema é invisibilidade e registro civil. É um tema que você conhece, né? É um tema que você aí com certeza já chegou junto, já tá pra lá de inteirado. Por quê? Porque você é um aluno treineiro Enem e já está estudando, claro, para a sua redação. Muito bem, por isso que você é um aluno da NASA. Então, o nosso texto, Invisibilidade e Registro Civil, Garantia de Acesso à Cidadania no Brasil. Então, nós vamos ver aqui, tá? Esse texto é de Giovana Gamba Dias, lá do Enem de 2021. Beleza? Podemos começar? Valendo! Então vamos embora. Em sua obra, Os Retirantes, o artista expressionista Cândido Portinari faz uma denúncia à condição de desigualdade compartilhada por milhões de brasileiros, os quais, vulneráveis socioeconomicamente, são invisibilizados enquanto cidadãos. A crítica de Portinari continua válida nos dias atuais, mesmo décadas após a pintura ter sido feita, como se pode notar a partir do alto índice de brasileiros que não possuem registro civil de nascimento, fator que os invisibiliza. Com base nesse viés, é fundamental discutir a principal razão para a posse do documento promover a cidadania, bem como o principal entrave que impede de tantas pessoas não se registrarem. Com efeito, nota-se que a importância da certidão de nascimento para a garantia da cidadania
se relaciona à sua capacidade de proporcionar um sentido de pertencimento. Ademais, percebe-se que o principal entrave que impede que tantas pessoas no Brasil não se registrem é o perfil da educação brasileira, a qual tem como objetivo formar a população apenas como mão de obra. Isso acontece porque, assim como teorizado pelo economista José Murilo de Carvalho, observa-se a formação de uma cidadania operária, na qual a população mais vulnerável socioeconomicamente não é estimulada a desenvolver o pensamento crítico e é idealizada para ser explorada. Nota-se então que, devido a essa disfunção no sistema educacional, essas pessoas não conhecem seus direitos como cidadãos, como o direito de possuir um documento de registro civil. Assim, a partir dessa educação falha, forma-se um ciclo de desigualdade, observada no fato de o país ocupar o 9º lugar entre os países mais desiguais do mundo, segundo o IBGE, já que, assim como afirmado pelo sociólogo Florestan Fernandes, uma nação com acesso a uma educação de qualidade não sujeitaria seu povo à condição de precária cidadania como a observada. Vamos voltar, a partir do alto número de pessoas sem registro no país. Portanto, observa-se que a questão do alto índice de pessoas no Brasil sem certidão de nascimento deve ser resolvida. Para isso, é necessário que o Ministério da Educação reforce políticas, de instrução da população acerca dos seus direitos. Tal ação deve ocorrer por meio da criação de um projeto nacional de acesso à certidão, a qual irá promover nas escolas públicas de todos os 5.570 municípios brasileiros debates acerca da importância do documento de registro civil para a preservação da cidadania, os quais irão acontecer tanto extracurricularmente quanto nas aulas de sociologia. Isso deve ocorrer a fim de formar brasileiros que, cientes dos seus direitos, podem mudar o atual cenário de precária cidadania e desigualdade. Então, caro aluno, o que eu digo para você, cara aluna, que é um texto, uma redação realmente nota 1000, Então, para isso, o que acontece? O estudante precisa de todo o seu conhecimento, Aí o quê? De mundo. Quando a gente fala conhecimento de mundo, Você vai colher as informações, está ligado nos telejornais, jornais impressos, aquela conversa no meio aí da sua comunidade. Ou seja, fazer essa participação ativa nos lugares, fazendo a leitura de tudo quanto for gênero, porque as informações vêm em gêneros diferenciados. O importante é você saber se colocar, se posicionar. Para isso, tem que estar antenado na leitura. Beleza? Na informação. Quem se comunica não se trumbica. Ai, esse bordão já é antigo, Tá certo, vocês são novinhos, mas vamos embora. O importante é a leitura. Valendo, então, vamos lá. O nosso momento agora é, claro, nossa aula de nivelamento, Essa revisão geral que nós vamos fazer de conteúdos que você viu no primeiro, segundão, tá certo? E que são importantes, cobrados no Enem. Principalmente essa temática agora, língua, linguagem e comunicação, beleza? Então tá, e eu já te convido para fazer essa leitura. Olha só, um gênero textual aqui para você, para a gente iniciar a temática da revisão, linguagem e comunicação. Primeiramente, a leitura geral, nós temos aqui um gênero e é claro que pelo símbolo, nós temos aqui, olha só, em algum lugar você deve ter visto essa fitinha verde. Isso já é uma informação. Isso já é um tipo de linguagem. Está comunicando? Sim. Então, nós temos aqui uma peça publicitária, um gênero textual, que é uma peça publicitária, uma propaganda. Quem é o emissor dessa propaganda? Olha aqui, ó. Nós temos aí o Ministério da Saúde. E aí, é um texto que temos aqui a linguagem verbal e a linguagem aqui não verbal, que é o símbolo, não verbal aqui. Linguagem não verbal, só o símbolo. E a linguagem verbal seria o quê? Seria o texto, ou seja, é o texto. E aqui nós temos a vida
é feita de conversas. Basta uma para salvar vidas. Doe órgãos, doe vida. Procure ser um doador. Converse com sua família. Então, assim, tratando-se de linguagem, vejam que nós temos aqui um gênero textual trazendo uma rica informação. Então, nós temos várias maneiras da gente se comunicar, tá certo? Muito bem, vamos adiante. Temos outro exemplo. Olha só. De cara você já sabe que aqui a gente tem um cartaz em que traz uma informação e a produção desse gênero textual, cartaz, ele tem aqui o texto verbal e não verbal, Ou seja, tá fazendo aí o quê? Um apelo? Tá indicando uma orientação? Vai mudar, aí o comportamento do leitor? Vamos então ao texto verbal. A proteção de todos está nas suas mãos, E aqui o nosso texto não verbal. Tá certo? Então a gente sabe que passamos por um momento bem difícil, que a gente tinha aí e tem até hoje para o resto da vida essa higiene, os cuidados, certo? Beleza, tá comunicando? Sim. Passou a informação corretamente, Muito bem. E assim nós avançamos, tá? Na nossa revisão, vamos voltar, trazendo o conceito de linguagem. Ah, prof, eu esqueci. Calma, vamos lá. Você novinho, balança a cabeça que nós vamos já voltar aqui. Olha só, linguagem, gente, para não esquecer, hein? Gravar na mente e no coração. É todo o sistema de sinais convencionais que nos permitem realizar atos de comunicação. Eu aí destaquei a palavra sinais porque você precisa entender, tá? Que sinais são, assim, as diferentes formas de se comunicar, inclusive, por gesto, ok? Olha, tanto é que eu vou explicar agora e você vai entender esse conceito. Presta atenção. Valendo, meu diretor, porque agora nós vamos atualizar a questão de forma de se comunicar. Entenderam? Que forma foi essa que eu usei? A mais atual, que é aí, a mímica, gente. É uma forma de se comunicar. Passei uma informação? Sim, com certeza. Todo mundo aí já tem um bordão na boca, Desenrola, bate. Isso. É isso mesmo. Mas vamos lá, que agora eu vou passar para você vários exemplos de como usar aí essa linguagem, de diferentes maneiras para você se comunicar. Beleza? De olho na tela e vamos embora. Então, linguagem é todo o sistema de sinais convencionais. Por que convencionais? Porque todo aquele que é usuário da língua portuguesa precisa compreender. Por isso, convencional. Pode estar aqui, pode estar no Acre, pode estar no Nordeste, pode estar no Sul, mas esses sinais precisam ser compreendidos por todos, beleza? Muito bem, e aqui o que eu mais gosto é a dança, Muito bem, a dança, olha aí, ó, um sinal, É uma forma de você aí passar aí essa comunicação, é uma maneira de você usar aí essa linguagem. Outra é a música, A música, olha aí. Temos outros sistemas de sinais aí, para a gente dar exemplo, como aqui, ó, o teatro, O teatro, olha que legal, Então você vê que eles vão dramatizar, mas eles vão dramatizar um texto, uma história, uma comédia, Vai passar uma informação. Então, é uma linguagem, a expressão corporal, certo? E também a pintura, A pintura é uma forma aí, de comunicar. Uma linguagem que traz para a gente uma informação. Aqui, se a gente for fazer uma análise imagética, eu trazendo aqui para a minha região, eu vou dizer, nossa, já vou lembrar Maria Fumaça, Estrada de Ferro, E aí, muito bem, aí eu volto, claro, calma, mas traz uma informação. E assim, esses sinais, eles precisam, estar convencionados, tá? Para nós aí, nós vamos ver que nós vamos ter a forma, no caso, tanto da linguagem, fazendo aí para
a língua espanhol, ou português, ou francês, né? Nós vamos ver já já, quando estamos pontuando aqui sobre língua, tá? Já já vamos aprofundar, certo? Outra maneira é a fotografia, né? A fotografia que hoje, atualmente, a gente fala o quê? A maioria fala selfie, a fazer uma selfie, né? Mas é também um tipo de linguagem que traz aí uma rica informação. A moda, gente, quem acompanhou os telejornais esses dias, né? Aconteceu o quê? Fashion Week, né? Então, assim, ali você consegue ver naquela passarela todo o conceito, né, que o estilista quer passar através da moda, daqueles vestidos, daquele estilo em que os modelos ali estão desfilando e mostrando aí para a sociedade, né? E outra é a culinária, né? A culinária, certo? Então, quando a gente tem ali uma feijoada, a gente já, o quê? Qual é a leitura que a gente faz dessa comida? Logo nos remete, né, à origem, né? A gente lembra logo o quê? Ah, samba, tarará, Rio de Janeiro. Não, mas aí feijoada também aqui em Rondônia, né? A gente come, sim, uma delícia. Quando a gente vê um masaco, pariente, aí nós recordamos de nossos parientes, né? Aí a gente vai lá longe, lá nossas origens, né? E assim, tá? Então, tudo isso é forma de você usar a linguagem, diferentes formas de você usar aí a linguagem para comunicar, beleza? E assim vamos avançando na revisão geral. Tipos de linguagem. Pronto, certo? Se a gente tem várias maneiras de se expressar, várias formas, essas formas precisam ser ditas, né? Precisam ser construídas dentro aí de tipos verbais e não verbais ou misto, certo? Então, os tipos de linguagem, vamos lá. 3. Primeiramente, vamos colocar um aqui. Vamos colocar o 2 e aqui o 3, beleza? Olha o mapa mental. Quantos tipos de linguagem? 3. Linguagem verbal, linguagem não verbal e linguagem mista. Beleza, por enquanto, né? Tá, vamos embora. E aí a linguagem verbal? Pronto, está aqui, ó. Apenas texto, apenas palavras, certo? Linguagem não verbal. Percebam que nós temos ausência de palavras, apenas imagens. E o que acontece na linguagem mista? Nós vamos ter, olha só, a contribuição da linguagem verbal e da linguagem não verbal, que se constrói a linguagem mista, ok? E aqui nós temos, né, claro, aqui uma tirinha, trazendo aí o tema quarentena. Prontos para a aula de mergulho? Olha o que acontece aqui, né? Beleza? Então, facinho. Não tem por que coçar a cabeça, dizer que tá difícil, né? Porque é uma revisão bacana. Olha lá, vamos ver uma a uma. A linguagem verbal é aquela cujos sinais utiliza para atos de comunicação, que são as palavras. Pronto, destaque. Linguagem verbal, palavras. Beleza. E aqui o nosso exemplo master para você. Tá, oba, eu, enfim. Lembrou a palavra, linguagem verbal. A não verbal não utiliza palavras. Tá? E aqui nós temos vários exemplos. Placa de sinalização, né? Você vê que aqui está outro semáforo. Há uma comunicação, passa uma mensagem, sim, vermelho, pare, né? Não pode seguir. Aqui nós temos outra. Essa imagem nos diz o quê? Quem assiste sabe, quem gosta, quem é fã, sabe que aí é a bandeira da largada ou da chegada, né, da corrida de Fórmula 1, muito bem. E a linguagem mista, como foi dito, vai usar os dois tipos, a linguagem verbal e não verbal, né? Mas de que maneira? Simultaneamente, tá? Quer dizer, ao momento que você for construir aí o seu gênero utilizando a linguagem mista, é simultânea, ao mesmo tempo, a linguagem verbal, tá? E a não verbal, beleza? E isso tudo vai trazer uma mensagem coesa, né, para o seu receptor. Olha só, aqui nós temos a não verbal, é uma sinalização de trânsito, é uma placa, né? O que diz? Se não tiver o texto, o que você vai fazer, motorista, né? Ou pedestre, você vai entender que é para você ir reto ou virar à direita, não é isso? E aqui no caso, nesse sentido, nós vamos ver que a direita é livre para o vermelho, preferência para os pedestres.
tá? Isso já dentro de um contexto, né? Dentro aí de uma quadra, numa rua bem organizada. E aí, isso aqui é mais conhecido que todo mundo junto, né? Se não tiver nenhum texto, você já entendeu que ele quer dizer sorria! E se você está sendo filmado, melhor ainda, né? E faz a pose, certo? A linguagem verbal e os signos linguísticos. Então, ele tem um significado, certo? A linguagem verbal tem aí o seu significado. E os seus signos linguísticos, certo? Então, eles constroem um significante e um significado. Vamos entender isso aqui. Nós temos aqui uma imagem, né? E aqui, é claro, todo mundo sabe que esse lindo gato, né? Então, para isso, nós vamos ver que é o significado. Quando você escuta a palavra gato, na sua mente não vem assim, né? Já vem o quê na mente? Já vem a imagem desse animal lindo, não é isso? Tá, então essa imagem é o significado e o significante são os signos linguísticos, tá? E aí, o mesmo significado, ele é representado por significantes diferentes. Esse significante, ele pode, por exemplo, quando que ele pode ser representado diferente? Quando eu digo gato, né, na língua inglesa, olha como fica. Cat, eu não sei pronunciar, mas tranquilo, né? Cats. No francês, olha como fica. E no italiano, gato. Em português, gato. Então, ou seja, o significado, o mesmo significado, ele pode ser representado por vários significantes diferentes, certo? Então, vamos aqui agora ao nosso momento da fala. A fala, ela nos pertence. A fala, ela é individual. Como assim, professora? A fala. Você não tem o seu jeito de falar? Eu tenho o meu. Pedro tem o dele, Maria tem o dele. Ou seja, a fala, ela é individual, certo? Então, como é isso? Sendo a forma como o indivíduo se comunica, né? Ela pode ser de maneira oral, e quando ele está fazendo o uso de maneira oral, quando ele está falando, ele também faz uso da linguagem verbal. Ah, professora, então quer dizer que a linguagem verbal ela pode ser escrita e oral? Sim. Ok? Então percebam que aqui nós temos um grupo trabalhando, né? Um grupo de estudantes aqui já, universitário, passaram aí da mediação, já estão lá na graduação, na universidade, estão discutindo, né, fazendo um trabalho, mas cada um está falando, colocando seu posicionamento, ou seja, a fala individual, usando a oralidade, ok? E assim nós vamos avançando agora para os elementos da comunicação. Vamos recordar um a um. Quantos são? 6, lembraram? Muito bem. Então vamos ao primeiro. O primeiro é o emissor. O emissor é quem emite a mensagem, né? É aquele que pronuncia, aquele que envia, tá? A mensagem. E também pode ser chamado de remetente? Sim, de acordo aí com o uso, tá? Você só não pode esquecer o conceito de que o emissor é aquele quem está aí emitindo a mensagem, beleza? Olha só, o nosso texto imagético para você gravar na mente e no coração. Então tá aqui o nosso emissor aí caprichando na mensagem para mandar, olha para quantas pessoas, né? Tudo isso aqui, tá certo? Então, primeiro elemento da comunicação é o emissor. Temos aí um outro que é o receptor, é aquele que recebe a mensagem, tá certo? E aí esse aqui não tem dúvida nenhuma, né? Vamos avançando porque ainda vem o terceiro. O terceiro elemento da mensagem é a mensagem. O que vem a ser essa mensagem? É o conteúdo, gente. É aquilo que você vai enviar, é o assunto, é o contexto, tá? E aí vamos para mais um elemento que é o código. O código é por onde essa mensagem vai, né? É o modo como essa mensagem vai ser transmitida, tá? E aí ela pode ser escrita, ela pode ser pela fala, ela pode ser por gestos, e dependendo de cada modo, né? Dependendo de cada modo, ela vai chegar para o emissor de uma certa forma, de uma certa maneira. E por onde?
Todos vão pelo mesmo canal? Não, né? Vamos usar o mesmo canal? Não. Então, o que seria o canal, professora? Canal é a fonte de transmissão da mensagem, certo? Pode ser aí por uma revista, por um livro, jornal, rádio, TV, celular, e-mail, telefone, carta, entre outros meios aí, né, de transmissão, certo? Nós temos, olha só, uma árvore de canal de comunicação, tá certo? Beleza. E aí nós vamos para o nosso sexto e último elemento, que é o contexto. Então, o emissor produz uma mensagem para o receptor, ele busca ali, né, um canal, né, para enviar aí essa mensagem, e essa mensagem ela tem que ter um contexto, certo? O contexto é a situação que envolve o emissor e o receptor, tá ok? Tem que estar contextualizada. Assim, a situação que a mensagem se refere também é chamado de referente. Ok? Falando de referente, nós vamos agora recordar que nós temos aí os códigos, né? Nós temos os 6 elementos da comunicação, certo? E a sua função. Então, o emissor, que é o primeiro elemento, ele produz, ele pronuncia, ele envia a mensagem, né? Certo? E aí a mensagem é o texto que vai para um destinatário, que é o receptor. Ele vai de que jeito? Utilizando um código, que é a língua portuguesa, né? Se for brasileiro ou não. Pode ser língua espanhola, pode ser língua inglesa, dependendo. E um canal para ele enviar essa mensagem, né? Onde ele vai transmitir essa mensagem, qual o meio de veiculação. E toda essa mensagem, ela tem que estar referida, ela tem que estar num contexto. Beleza? Tranquilo assim? Vamos embora, terceirão, mediação. Vamos agora falar uma a uma das funções. E aqui é bem tranquilo porque nós já vamos mexer com os gêneros. Olha só, a função referencial, que é a denotativa, né? Lembra que quando a gente fala desse termo denotativo, a gente vai falar do quê? Do sentido real da palavra, né? Do dicionário. Agora melhorou? Muito bem. Então, a função referencial, ela é objetiva, ela é direta, ela é denotativa, ela é escrita em terceira pessoa do singular, ok? Por que tudo isso? Porque ela tem uma função, e a função dela, referencial, ela é uma linguagem usada nas notícias de jornais ou nos livros científicos, tá? Porque é uma função séria, é uma função que traz o assunto direto, ok? E aqui nós temos um exemplo, né? Para você não esquecer onde vai encontrar essa função referencial, certo? Então, aqui um pequeno exemplo só como é que ela se apresenta. De acordo com os dados facultados pela Polícia Militar, sobe para 12 o número de vítimas em estado grave após o confronto entre as equipes de futebol nesta quarta-feira, entre as quais 3 mulheres. Então, observaram que a linguagem foi direta aqui no exemplo, né? Ela aí foi colocada em terceira pessoa, né? Então, assim, essas são as características da função referencial, correto? Vamos agora para mais um exemplo. Beleza, tá difícil. Numa cesta de vime temos um cacho de uva, 2 laranjas, 2 limões, uma maçã verde, uma maçã vermelha e uma pera. Ok? E aí? Essa é uma linguagem. A função dela aqui está o quê? Ela está mexendo com seus sentimentos? Ela está te dando uma certa emoção quando você lê? Numa cesta de vime temos um cacho de uvas, 2 laranjas, 2 limões, 2 maçãs verdes, uma maçã vermelha e uma pera. Ou ela é uma linguagem que está te informando, está dizendo o que tem exatamente nessa cesta, sem aumentar e nem diminuir. Ah, beleza, é isso mesmo, professora. Muito bem, então tá tudo certo, né? Exemplo aí de referencial. Vamos agora para a função emotiva, ou seja, aquela expressiva.
ela é centralizada no produto do texto. Ela revela a sua opinião, ela revela emoção, certo? E essa produção toda desse texto, ela vai estar sempre em primeira pessoa do singular, certo? E para isso a gente trouxe aqui uma estrutura, olha lá. Estou muito orgulhosa. Meu filho foi aprovado em uma universidade federal. Tá vendo? Então, assim, há uma certa emoção aí. Uma certa não, muita emoção, porque, gente, o filho ser aprovado na Universidade Federal é pra lá de emocionante, né? E é claro que vai acontecer com você também aí. Aluno da NASA vai passar, gabaritar, tá certo? Então, a função emotiva, ela é em primeira pessoa, né? Olha só, estou, né? Primeira pessoa, eu, né? Eu estou muito orgulhosa. Meu filho foi aprovado em uma universidade federal, beleza? E aqui está. Uau, eu venci, eu sou demais, consegui a aprovação, ninguém me segura. É isso aí, certo? Vamos lá, continuando agora a função apelativa. A função apelativa você vai lembrar, porque a gente trabalhou demais primeiro e segundo ano, sempre, né, nas peças publicitárias. E é isso, a função apelativa, ela está para as peças publicitárias, que é campeã em uso desse tipo de função, certo? E aí nós vamos ver que, olha só, a palavra injuntiva, já te lembra, né? Certo? Então, ela centraliza-se no receptor, centraliza em quem vai receber a mensagem. Então, o produtor do texto, ele procura influenciar o comportamento do interlocutor, tá certo? Olha só, no nosso primeiro exemplo aqui, nessa propaganda, nós temos aí, olha o texto verbal. Tá com raiva do namorado? Morde aqui. Será que convence, né, o receptor? É uma propaganda. Quem é o emissor? Então, nós temos aqui o emissor, certo? E aqui, compre aqui e concorra a este lindo carro. Convence? Convence, né? Muitas vezes a gente está passando ali, o pessoal está vendendo e tal, e aí termina que você saiu para comprar uma coisa e compra outra de tanto que você foi convencido, né? Pela essa propaganda oral também, que fica aí nas lojas, né? Tá certo? Aqui nós estamos falando da propaganda já num gênero produzido, a linguagem colocada ali, linguagem escrita, tudo organizado certinho. Mas nós temos também a oral, lembra? Tá certo? Muito bem, então a função apelativa é isso. Ela influencia o seu comportamento, tá bom? Vamos lá, agora a função poética. Ela se centraliza aí, olha só, na construção da mensagem. Não é no emissor nem no receptor, não. Ela se centraliza na construção da mensagem. Na forma como ela vai ser construída, os recursos, né? Os recursos imaginativos, linguagem conotativa, figuras de linguagem. Falou de poética, vai falar de figuras de linguagem, vai associando aí as coisas, né? Então, nós temos aqui um exemplo de um texto aí que foi construído preocupado, né? Na verdade, nessa construção aí com esse teor bem diferenciado. Nós vamos ver que nós temos outro aqui também e observe como foi que essa construção aconteceu. Nós temos, ó, era um homem bem vestido, foi beber no botequim, bebeu muito, bebeu tanto que saiu de lá assim. O que aconteceu? Essa poesia foi construída exatamente, né, mostrando o movimento quando alguém está sob efeito de álcool, bebeu demais, né? Vai andando para lá e para cá, não consegue andar em linha reta direitinho. Certo? Muito bem. E aqui, perdão, e aqui nós vamos para essa outra peça, né? Esse outro exemplo. Olha a construção como ficou. Beba Coca-Cola, babe, cola, beba, coca, babe, cola, caco, caco, cola, cloaca. Legal, né? Olha essa construção, certo? Usando aí a linguagem conotativa, né? Muito bem, vários sentidos aí. E nós vamos rever, vocês vão rever essa poesia, tá? Lá numa aula de literatura, nós vamos explanar ela, vamos aprofundar como foi essa linguagem, como essa construção,
qual é o período em que foi construído, por que foi construída dessa forma, tá certo? Muito bem, então aqui com a poesia de Milor Fernandes, a gente consegue ver esse movimento, né, do homem que aí saiu do botequim para lá e para cá, trançando as pernas, de acordo com o movimento aí que a gente consegue ver nessa poesia, beleza? Então nós vamos agora para a função metalinguística, certo? Essa função metalinguística, antes da gente aqui falar dessa última função, eu quero te perguntar. Para tudo aí, segura a caneta. Tá tudo certo? Tem alguém que tá, ai, mas tá difícil, meu Deus. Tem? Ó, se estiver, pode parar. É uma revisão, né? O conteúdo tá tranquilo, certo? Porque você precisa, nesse momento aqui, durante esse seu estudo, compreender. Então, deixa tudo de lado, calma, foca a tua atenção aqui, porque tudo isso você vai usar no decorrer das outras aulas, tá certo? É um assunto que o Enem gosta de cobrar, sempre aí traz 2 questões ou 3 sobre isso, tá certo? Então vamos lá, vamos aí para a nossa última função metalinguística. Essa função metalinguística, ela está centrada no código, tá? Falou de linguagem, falou de código, é o quê? Né? A língua portuguesa. Então ela está centralizada no código. O uso da linguagem para falar dela mesma. Como assim? Por exemplo, o dicionário. O dicionário, ele tem ali, naquele momento, quando você usa para dar um exemplo, ele explica o próprio termo, a própria palavra ali, né? Aqui, olha só. Trovão. Abra aí seu dicionário. Trovão. Vamos aí explicar, né, a nossa língua portuguesa, né? Então, já que o código está centralizado no código, então vamos analisar o nosso código, né? Que é aqui um termo da língua portuguesa, trovão. Trovão, olha só, já que ela é centralizada no código e a função é falar dela mesmo, então vamos aqui. Trovão, sinônimo masculino. O que vem a ser trovão? É um forte ruído provocado por descarga elétrica na atmosfera. Então, exemplo do próprio dicionário, né? Explicando aí um termo da língua portuguesa, certo? E saindo ali desse exemplo, vamos aqui para o nosso texto imagético. Olha o que acontece. Metalinguagem, né? Nós temos o artista explicando aí o reflexo, né, da sua construção, da sua arte, né? E aí, o que acontece? Ele se vê refletido, né, a sua imagem, na verdade, no espelho, certo? Então, é um exemplo também de metalinguagem, ok? Beleza! E olha só, então é isso. Eu espero que você agora sim, né, comece a fazer aí o seu resumo, tranquilo, certo? Ah, ficou um pouquinho, professora, olha, eu quero começar, mas eu me perdi na primeira explicação. Calma, a aula vai ficar aí no canal, você pode dar um play, né? Pode dar um stop, quantas vezes quiser, e vai fazendo a sua construção aí do resumo, certo? Você pode fazer em forma de mapa mental, que aí é bacana, né? Mas não copiar, tenta fazer um esquema daquilo que você conseguiu assimilar, compreender, tá certo? Muito bem, então é isso, encerramos aqui e aguardamos vocês lá nas atividades. Valeu? Até lá!